Olá! Como nós vimos na outra aula, a química é essa ciência que desvenda os mistérios da matéria. E essa matéria é formada por aquelas pecinhas pequenininhas chamadas de átomos. Bom, então eu preciso entender, conhecer o que o átomo faz, pensa. Quanto mais informação eu tiver sobre o átomo, melhor. E as suas características. Então essa nossa aula é para falar dessa estrutura do átomo. A princípio, o nosso átomo era uma bolinha, depois os modelos foram evoluindo. Hoje em dia, esse átomo moderno ele é dividido em duas regiões bastante distintas, o núcleo e a eletrosfera. Nesse núcleo e eletrosfera, nós temos três partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Vamos organizar isso numa tabelinha? Então, essas partículas têm massa, têm carga, então vamos organizar isso. Então, no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Prótons com carga positiva e massa 1. Nêutrons com carga 0 e massa 1. A eletrosfera, estão girando lá os elétrons, partículas de carga negativa, e olha a massa do elétron, é quase que 2.000 vezes menor que a massa do próton ou do nêutron. Então, olhando para isso tudo, organizando essas informações, você percebe que no núcleo se concentra a massa do átomo e esse núcleo tem carga positiva. Na eletrosfera, nós temos uma massa muito pequena e carga negativa. Então, regiões bastante distintas. Vamos supor que você está na praia e quer imaginar o átomo como ele é, não é? Você nem quer ligar para aqueles... Você não quer ligar para as ondas do mar, não é? Então, o que acontece? Você vai imaginar o átomo. O núcleo, ele é extremamente pequeno. Se a gente conseguisse enxergar o átomo, nós não conseguimos. Se a gente conseguisse enxergar o átomo, não daria para perceber o núcleo. O núcleo ele é 10.000 vezes menor que o tamanho do átomo. Então é aquela coisinha pequenininha, perdida no além, não é? Então a eletrosfera é uma região imensa ao redor desse núcleo bem diminuto. Então vamos pensar um pouquinho. Se o núcleo é tão pequenininho e concentra quase que toda a massa do átomo, eu posso dizer que esse núcleo é absurdamente denso, e ele é. Então, olha, regiões distintas, um núcleo muito denso com carga positiva, a eletrosfera pouco densa com carga negativa. Agora, será que esses átomos são todos iguais? Sim, eles têm núcleo, têm eletrosfera, mas o que diferencia o oxigênio do hidrogênio, do cálcio, o que muda de um elemento para outro? Bom, vai ser o número dessas partículas, de prótons, nêutrons e elétrons. Agora, a principal característica de um elemento é o seu número de prótons. Então vem correndo na sua direção um átomo, você para ele e fala, quem é você? Ele vai ter que dizer, para se identificar, o seu número de prótons. 8 prótons, você já sabe que é o oxigênio. Então a principal característica do elemento não é nem o seu símbolo, é o seu número de prótons. Vamos destrinchar isso um pouquinho. Então um elemento tem três características importantes. O número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons, que é a principal característica do elemento químico. O número de massa, que é uma outra característica do elemento, representado pela letra A, e se você se lembra, a massa se concentra no núcleo. Então nós vamos somar prótons mais nêutrons. E o símbolo. Então o elemento ele tem três características. O número atômico, que é a principal, o número de massa e o seu símbolo. Como que a gente organiza, como é que se representa um elemento químico? Estou nas viagens de férias em Paris, pego lá um livro de química em francês, é claro, para dar uma estudadinha, não é? E como é que vai aparecer, por exemplo, o átomo de alumínio lá na França? Será que é diferente aqui do Brasil? Não. A linguagem que nós usamos na química tem que ser uma linguagem universal, não é? Então, como é que se representa esse elemento químico? Então, vamos lá para um exemplo. Um elemento, para você representá-lo, tem o símbolo, o número de massa vai como se fosse um expoente, que pode ser à direita ou à esquerda. O número atômico está sempre à esquerda, como se fosse um índice. E vamos ver o exemplo do alumínio. Então, você estando na França, lá em Paris, vai aparecer da mesma forma que aqui. O Al, que é o símbolo do alumínio, 27, que é o número de massa, e o 13, que é o número atômico. Então, a massa 27, número atômico 13. Agora, essas informações a gente pode complementar. O número atômico, então, indica o número de prótons. Então, o alumínio tem 13 prótons. Um átomo sozinho, isolado, ele é neutro. Quer dizer, cargas positivas são iguais às cargas negativas. Então, o número de elétrons também é 13. E para se determinar o número de nêutrons, eu pego a massa, que é 27. Lembra que a massa é prótons mais nêutrons. Então, pegando a massa, tirando o número de prótons, nós vamos encontrar 14 nêutrons. Então, desvendamos um pouquinho da estrutura desse átomo. Núcleo, eletrosfera, como representá-lo, como identificá-lo. Os químicos, pesquisando, estudando, descobrindo átomos e átomos da natureza,
encontraram, às vezes, átomos que têm algo em comum. Não são totalmente diferentes e não são iguais. Tem algo em comum, uma coisinha que une os dois. Então, comparando um ou dois átomos, você pode ter os isoátomos. Então, nós temos os isótopos, né? Então, você comparando 2, 3 elementos, um grupinho de átomos, ninguém é um isótopo sozinho. Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número